quintou! Muito bom ver vocês aqui na TV Escola. Essa é a hora do Enem, o horário nobre do estudante brasileiro aqui na TV. Quer aquela força dos estudos? Então conte com a gente sempre para se dar muito bem nas provas de novembro. Nesse programa estamos trazendo muito conteúdo importante. Siga nosso programa de estudos que você vai ver como isso vai fazer diferença na hora H. E preste atenção nos destaques dessa quinta-feira. No programa de hoje, a convidada é a psicóloga Laís Fontes. Ela vai falar sobre propósito de vida e listas de dicas. Na teleaula do dia, o Lande Vieira fala sobre química. O tema é isomeria ótica e universo da engenharia química. No Janela do Enem, falamos com o professor de português Antônio Marques. Vamos nessa, pessoal, porque o programa tá bom demais e agora é a sua hora, a hora do Enem. E no bate-papo de hoje nós vamos conversar sobre ansiedade e insônia, diretamente de Piraí com a psicóloga Laís Fontes Vaz. Tudo bem, Laís? Bem-vinda à hora do Enem. Obrigada, tudo bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre a ansiedade nesse momento, que pode até atrapalhar um pouquinho no sono. E eu sei que também tem alguns exercícios. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ah, beleza, vamos lá. O que acontece, né, quando a gente está ansioso? O nosso corpo, ele entra num estágio chamado luta ou fuga. Toda vez que a gente identifica um problema, o nosso corpo, ele se prepara ou para enfrentar esse problema ou para fugir dele. Só que hoje, né, é diferente dos tempos passados, né, quando a gente estava lá bem na fase primitiva da humanidade, a gente não tem que ficar enfrentando grandes problemas de maneira física, né, matando um leão, encontrando presas pelo caminho, né? Não é assim que está funcionando mais a nossa vida. Mas o nosso corpo, ele continua nessa mesma preparação. Então, toda vez que a gente identifica um problema, ele acende uma luzinha na nossa cabeça, né? A gente se assusta e o nosso corpo, ele prepara ou para encarar esse problema ou para fugir. Esse tempo de decisão é onde a ansiedade começa a agir de uma maneira mais persistente. Por quê? A gente consegue enfrentar esse problema agora? Não. Não consegue, né? Mas ele fica ativo na nossa cabeça como se ele fosse acontecer a qualquer momento. E isso é o que gera, né, todo esse sentimento de angústia, aquele nó na garganta. Às vezes a gente percebe que a gente está com a boca fechada e a língua está no céu da boca, né? A gente está com os dentes travadinhos. E às vezes na hora de dormir, né, quando a gente não tem como mesmo resolver problema, eles começam a aparecer na nossa cabeça como se fossem notificações do nosso celular. Como aplicativos que não foram desligados, e se você, como você pensou muito naquilo durante o dia, isso vai para a noite também. Isso. E o que a gente precisa fazer, né? A gente precisa começar a fechar esses aplicativos. E para isso tem uma técnica, né, que ela é muito bacana para lidar com ansiedade, chamada relaxamento muscular progressivo. E como seria essa técnica, Laís? Ela é o seguinte, a gente precisa sentar da maneira mais confortável possível, tá? Então, imagina que você está sentada aí e super confortável. A gente começa a respirar, colocando as nossas mãos bem abaixo aqui, ó, do nosso peito, né? Bem aqui no tórax. Então, a gente vai puxar o ar pelo nariz, segurar por 5 segundos e soltar pela boca até o final, até a barriga ficar murchinha. A gente vai fazer esse movimento, né, com os olhos fechados, num lugar tranquilo. Após a gente respirar algumas vezes, a gente vai começar a contrair os grupos musculares. Então, a gente vai começar pelo pé, né? Então, a gente vai sentir como é que está essa superfície do nosso pé. Se a gente está deitado, o pé vai estar, né, com os dedinhos para cima. Se a gente está sentado, o pé precisa estar encostadinho no chão. E aí, a gente vai fazer o quê? Puxar os dedos pra gente, contrair esse pé de uma maneira bem forte. Então, contrai, 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 contrai. Relaxa, 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 relaxa.
vai sentir o sangue indo para a beiradinha dos dedos. E aí a gente vai subir para outro grupamento muscular. Pernas e coxas. Então, vai juntar um joelho no outro, contrair bem forte, né? Encostar com bastante força um no outro, sentindo a musculatura mesmo sendo contraída. Então, contrai, 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 contrai. Segura e relaxa. Isso aí, solta. E aí a gente vai subindo, né? Vamos subir para abdômen, costas, glúteo. E aí a gente vai contrair também de novo. Contrai, contrai, contrai. E relaxa. Relaxa, relaxa, relaxa. Subimos mais um pouquinho. Mãos e braços. A gente vai puxar os dedos das mãos como se a gente fosse dar um soco em alguém, assim, muito forte. Então, é muita força que a gente faz justamente para aliviar. O que essa força ela mostra para o nosso corpo? Ela mostra que é a gente que está no controle e não os nossos pensamentos. Tá? Então, puxamos com muita força, contrai, 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 contrai e relaxa. Solta. Relaxa, relaxa, relaxa. Por último, a gente vai fazer ombro, pescoço e rosto. Então, a gente vai fazer uma careta, né? Vai contrair essa musculatura justamente para a gente conseguir aliviar essas tensões, tá? No dia da sua prova, esse é um exercício muito bacana de fazer no começo dela. Se você está percebendo que você está nervoso, a mão está gelada, está tendo taquicardia, a boca fica seca, fica difícil de engolir, é porque a sua ansiedade está num nível mais elevado. Então, tenta um pouquinho, respira antes de começar a prova, contrai as musculaturas que você conseguir. Às vezes não dá para fazer o exercício completo, mas ele já vai te ajudar a voltar para o seu senso de equilíbrio. E tá no momento presente também, né, Laís? Que eu acho que isso você lembra que tá ali, né? Foca no seu corpo, na respiração, e aí você consegue acalmar essa ansiedade. Sim, o relaxamento muscular progressivo, ele é também um exercício de mindfulness, né? Então, a gente consegue estar 100% no momento presente. Não dá para pensar em mais nada além de contrair e relaxar quando a gente está fazendo esse movimento. Agora, só... Por isso, também ajuda a gente a conseguir dormir, né, durante a noite. E para finalizar, você contrai o quê? Umas 5 vezes cada setor do corpo, vamos dizer assim? Sim, cada agrupamento muscular a gente vai contraindo, não tem um limite de contração, é até você sentir que realmente o seu corpo já está mais relaxado, que os seus pensamentos já não estão mais cíclicos, né? Que você não está tendo mais aqueles pensamentos automáticos de eu não sou boa, se alguma coisa der errado, eu não lembro tudo que eu precisava. Esses pensamentos que são totalmente disfuncionais para o momento que a gente está, né, fazendo uma prova ou indo dormir, por exemplo, eles não têm funcionalidade naquela hora. Então, a gente precisa mostrar para o nosso corpo que a gente está no comando. Então, o último grupamento é esse. A gente vai fazer como se fosse uma tartaruga, né, escondendo o pescoço, contraindo o rosto, segurando um pouquinho e relaxando. Por último, a gente volta, né, a sentir a nossa respiração, já começa a olhar em torno e vai percebendo o quanto relaxado nós ficamos. Com certeza. Laís, eu adorei as dicas, né, tanto de respiração como dos exercícios, elas são fundamentais até para relaxar realmente, né, o ombro, aquela tensão que fica no pescoço. E eu quero te agradecer demais pela presença aqui na Hora do Enem. Obrigada a vocês pelo convite. Te espero mais vezes. Combinado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, essa é a Laís, psicóloga, participando e dando várias dicas aqui no programa Hora do Enem. O nosso curso de apoio e revisão intensiva que reforça o conteúdo que você assiste aqui na Hora do Enem está disponível para todo o Brasil. Para mais informações, acesse o site www.horadoenem.org.br. O curso é bem intuitivo, prático, dinâmico, o que facilita a compreensão de toda a programação do Enem. A TV Escola e seus parceiros, com grande experiência em Enem, resolveram dar aquela forcinha a mais nessa missão, disponibilizando um acesso a um amplo conteúdo de apoio e reforço, a fim de proporcionar uma revisão completa com foco exclusivo no Exame Nacional. Os estudantes poderão participar de um novíssimo curso intensivo multiplataforma, com site, aplicativo, e-books,
para estimular a preparação da galera que vai fazer as provas do final do ano. Videoaulas específicas com professores especialistas e uma programação completa, incluindo resumos, exercícios, testes online. Essa é a sua hora, a hora do Enem. O nosso querido Lande Vieira vem aí apresentando a teleaula do dia. Hoje sobre Química, Isomeria Ótica e Universo da Engenharia. Lembrando que essa aula foi gravada antes da pandemia. É com você, Lande! Ciências da Natureza. Esse nome tem uma razão. Química, biologia e física andam de mãos dadas. E muita gente torce o nariz e diz: eu não vou curtir não, pra quê? Pra ficar afogado em forno? Que nada, pode curtir à vontade, o Enem não quer decoreba. Pelo contrário, o exame está interessado em como você aplica os conhecimentos que você aprende para transformar a sociedade, o Brasil. Aliás, não é isso que a gente quer? Transformar o mundo? Roda a vinheta! Hora do Enem no ar! Você sabe o que faz um engenheiro químico? Nosso convidado vai contar tudo sobre esse profissional, cujo campo de trabalho é tão amplo que vai desde a fabricação de sabonetes até a produção de órgãos artificiais. É o criador do site BetaEQ, Kaique Santos Teixeira. Já! Porque antes a gente dá aquela revisada no conteúdo de Química do Enem com a ajuda do professor Rafael Almada. Professor, chega mais. E aí, Lande? E aí, professor, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Bom, o assunto é Química Orgânica. Quais são os pontos mais importantes para estudar? É importante a gente dar foco na hora dos estudos um pouco na parte das funções orgânicas e as suas nomenclaturas, né? A questão dos combustíveis, né? A geração, a combustão desses combustíveis, a geração de energia a partir desses combustíveis e o impacto desses combustíveis no meio ambiente. E outro foco importante dentro da química orgânica são as reações orgânicas, compreender por que elas acontecem, como elas acontecem e os produtos decorrentes dessas reações. Funções orgânicas e suas nomenclaturas. Explica melhor. Exatamente. As moléculas orgânicas, elas têm funções definidas dentro do organismo. E essa característica dessas moléculas dá a elas um grupamento de funções. Então elas passam a fazer parte de um grupo. E essas funções orgânicas são esses grupos. E obviamente, a gente tem que dar nomenclatura. Não adianta a gente dar apelido nas moléculas orgânicas. Então, a gente precisa dar um nome. E aí, entender as técnicas para dar nome em alcanos, alquenos, né? Essas funções orgânicas, isso é importante compreender para, na questão, a gente não ter problema na hora de resolver. Falando em questão, hora de ver uma, topa? Com certeza, vamos lá. Roda aí. Fala, amigo, fala, amiga. Professor Binho de Química do Pro Universidade, junto com a hora do Enem. Vamos fazer uma questão? Vamos fazer a leitura da questão. A talidomida é um sedativo leve e foi muito utilizado no tratamento de náuseas, comuns no início da gravidez. Quando foi lançada, era considerada segura para o uso de grávidas, sendo administrada como uma mistura racêmica, composta pelos seus dois enantiômeros, R e S. Entretanto, não se sabia na época que o enantiômero S levava a má formação congênita, afetando principalmente o desenvolvimento normal dos braços e pernas do bebê. Bom, vamos analisar a questão. Só que antes eu preciso que você dê uma olhada nessa figura. Primeiro, quando você trabalha com mistura racêmica, você está trabalhando com isomeria óptica. Então, isomeria óptica é quando você tem um carbono quiral. Isso você vai ter que guardar. Bem, quando é que eu enxergo um carbono quiral? É bem facinho. Se você pegar que você tem compostos amídicos ou uma amida, então você vai analisar 4 grupamentos diferentes e eu consigo te mostrar isso. Você consegue ver um nitrogênio, um composto gigante com nitrogênio com essas setinhas, depois você vê outro composto amídico, logo em seguida você vê carbono e o hidrogênio está escondido. Então você tem, por favor, quando eu trabalho com isomeria óptica, você tem a mesma função, só que você tem, por favor, posições diferentes, giros diferentes. Quando você trabalha com luz polarizada, isso é um pouquinho mais complexo, mas você consegue resolver. Opa, peraí, vamos fazer uma pausa na resolução.
O professor Binho disse que a questão é fácil, mas trouxe uns termos que não são comuns no dia a dia. Isomeria ótica, carbono quiral, e falou de um nitrogênio com setinhas. Que nitrogênio é esse? Landy, na verdade não são setinhas no nitrogênio. Aqui, por exemplo, está a molécula da talidomida. Cada extremidade dessa aqui é um carbono que está ligado a um outro carbono, ou a um oxigênio, ou a um nitrogênio. Então, isso aqui são as ligações químicas. Essa molécula aqui, cada extremidade dessa é um carbono que está ligado a um carbono ou um oxigênio ou um nitrogênio. E esta molécula, ela é opticamente ativa, ou seja, ela faz desvio da luz polarizada. E o que é luz polarizada? Então, a luz polarizada é aquela luz que está desviada em um único plano. As vibrações do campo magnético e do campo elétrico, elas não existem, está vibrando em apenas um único plano. Ou seja, essa luz já passou por um filtro. E para que serve? Então, a luz polarizada, ela é desviada em uma molécula química quando você tem um carbono quiral. O que é um carbono quiral? Carbono quiral é aquele que tem dentro das suas ligações, né, o carbono faz 4 ligações, dentro das suas ligações químicas ele tem 4 diferentes ligantes. Então significa que são grupamentos diferentes que eles estão ligados e que vai desviar a luz polarizada em um certo sentido. E aí a gente acaba também envolvendo os conceitos de enantiômeros, que são também importantes. Por exemplo, os enantiômeros. O que são os enantiômeros? São moléculas que são imagem especular uma da outra. É como se eu tivesse a minha mão aqui. Eu tenho essa mão, a mão direita, e tenho a mão esquerda. Se fosse uma mesma molécula, eu teria, uma imagem especular de uma mão com a outra, fazendo uma relação de cada molécula. Mas se eu pegar estas moléculas e tentar sobrepor as minhas mãos, uma na outra, eu não consigo. Então isso são enantiômeros. São moléculas que são parecidas, porque as minhas mãos são parecidas, mas elas têm uma forma molecular que elas não conseguem se sobrepor. Então eu não consigo encaixar o meu próprio dedo se eu colocar uma mão sobre a outra. Quando a gente fala de enantiômero, o outro conceito importante é da mistura racêmica, que são misturas que têm as mesmas proporções desses enantiômeros das moléculas orgânicas. Então não significa que essas misturas não desviam a luz nem para a direita e nem para a esquerda, ou seja, nem vai ser destrógeno e nem levógeno. Bom, como eu identifico o carbono quiral? E outro, você falou de 4 ligantes, como assim? Então, o carbono quiral é aquele carbono que, dentro das suas ligações químicas, como se cada uma dessas ligações químicas, ela tivesse um grupamento diferente. O que são esses ligantes? São grupamentos, são outra molécula de carbono, uma molécula de um átomo de nitrogênio, ou um grupo de dupla ligação. Então, significa que esse carbono se liga a diferentes espécies e não a mesma espécie. Não é um carbono ligado a um carbono. Então, sempre que a gente está falando de carbono quiral, a gente está falando de isomeria ótica. Exatamente, porque esse carbono, com ligações diferentes, vai desviar a luz polarizada. Às vezes a gente vê o carbono quiral sendo representado por um C com asterisco também, tô certo? Exatamente. É uma forma de identificação, uma forma da gente conseguir identificar na molécula, a gente coloca um asterisco. Então é possível também achar assim. Professor, que tipo de substâncias costumam apresentar isomeria ótica? Então, toda substância orgânica que tem carbono quiral, ela vai ter um desvio dessa luz polarizada. Então, por exemplo, o ácido lático, que é uma molécula que tem carbono quiral, ela vai desviar essa luz ou para o lado direito, destrógeno, ou para o lado esquerdo, levógeno. Uma questão fala de saúde, que é muito importante no Enem. Esse assunto sempre está associado à isomeria ótica? Sim, exatamente, porque as moléculas orgânicas, elas fazem parte muito das atividades biológicas. Então, se você tem uma mistura racêmica, se você tem comportamentos diferentes dessas moléculas no organismo, elas podem gerar resultados diferentes. Então, como os medicamentos trabalham com essas moléculas, isso pode ter um impacto direto na saúde do ser humano. A gente começou a ver a resolução da questão 52 do Enem 2014, caderno azul. E aí, professor, bora terminar de ver? Com certeza. Professor Binho, é com você. Vamos ver o que o enunciado pede. Essa má formação congênita ocorre porque esses enantiômeros, quando você trabalha com enantiômero, você tem a mistura racêmica, que eu dei um destaque na questão, você tem 50 e 50. 50 do R e 50 do S, que você também pode trabalhar com destrógeno ou levógeno. É bem facinho e bem tranquilo. Vamos ver a letra A, eu já vou te explicando em cima da questão. Letra A. Reagem entre si. Já começa por aí. Eles não reagem entre si. Quando você tem o destrógeno e o levógeno, pode esquecer, eles não reagem entre si, ok? Letra B. Não podem ser separados.
Podem. Você pode separar 50 de cada um. Por isso, você tem uma mistura racêmica, 50% de um e 50% de outro. Então, você consegue separar. Então, a letra B é o que eu não quero. Letra C. Não estão presentes em partes iguais. Mistura racêmica, eu acabei de falar. 50 de cada um. 50% do S e 50% do R. É isso que eu preciso. Letra D. Interagem de maneira distinta com o organismo. Se você olhou o enunciado, um ajudava na náusea e o outro literalmente atrapalhou. Má deformação, bracinhos de bebês. Então, a correta que você tem é a letra D. Perfeito? Vou até dar uma ênfase. Letra D. Interagem de maneiras distintas com o organismo. Letra E. Vamos resolver. São estruturas com diferentes grupos funcionais. Quando você tem isomeria óptica, é a mesma função. Já guarda isso. Sempre que eu tenho isomeria óptica, é a mesma função. Você tem um carbono quiral e esse carbono quiral você literalmente vê 4 grupamentos diferentes, onde acontece isso muito em aminoácidos. Você conseguiu resolver a questão, você tem a letra D e agora é contigo. Muito obrigado. Valeu, professor. Vamos retomar. O que o candidato precisa saber para acertar a questão? Precisa identificar essas moléculas, entender a importância do carbono quiral dentro da molécula e identificar as reações possíveis e as interações dela no ambiente. Isomeria ótica é muito importante para o Enem, tá certo, professor? Com certeza, com certeza. E isso pode ser englobado em outros conceitos, como saúde, você pode envolver outras questões relacionadas, inclusive meio ambiente, dentro da parte de química orgânica. Como assim, professor? Explica melhor. Então, a química orgânica é a química da vida, é a química que está no ambiente, é a química da saúde, são as interações dentro do organismo. Então, esses conceitos de química orgânica, eles podem estar em diferentes áreas do conhecimento. E não existe só a isomeria ótica, né, professor? Existem outros tipos de isomerias. Com certeza, com certeza. Tem moléculas, por exemplo, que a isomeria constitucional, ou seja, elas possuem a mesma molécula química, né, a mesma forma de composição, tantos carbonos, tantos hidrogênios, tantos oxigênios, mas são moléculas espacialmente diferentes. Então isso é um tipo de isomeria, que é a de constituição. E tem a isomeria espacial, que a gente acabou falando aqui, que envolve essa parte principalmente do desvio da luz, como se comporta, quais são as atividades no organismo, e aí são vários exemplos importantes que a gente pode ter aí dentro da química orgânica. E elas também caem no Enem? Com certeza, é o que eu pontuei aqui, ela pode estar envolvida com outros conceitos. Então eu posso falar de meio ambiente e falar das questões de química orgânica, eu posso falar de saúde e as questões relacionadas com a química orgânica. Pois é, professor, você está falando que esse assunto tem a ver com saúde. Então quem quer seguir carreira nessa área tem que estar com isomeria na ponta da língua. Com certeza, e há uma infinidade de carreiras que podem usar também esses conceitos de isomeria. Por exemplo, o engenheiro químico, ele precisa entender as reações de formação de polímeros, combustão de alguns combustíveis, né? Como é que isso se comporta. Então esses conceitos podem estar em diferentes áreas do conhecimento. E para quem está se preparando e ficou interessado no assunto, quer saber um pouco mais, qual é a sugestão? Então, hoje a química orgânica, a gente tem no ensino médio uma parte inicial na química geral e depois tem a específica parte que cuida somente da química orgânica, suas moléculas e funções. Então qualquer livro de química orgânica ou um livro de geral que aborda esses conceitos, é importante a gente não deixar de dar uma olhada, além de olhar a hora do Enem, com certeza. Professor, muito obrigado por toda a ajuda. Valeu mesmo, viu? Volte sempre. Com certeza, só chamar. Hoje o nosso papo é sobre engenharia química. Você sabe o que faz um profissional dessa área? Não? Pois o nosso convidado criou o maior site sobre o assunto do país e tá aqui para te contar tudo. É o fundador da BetaEQ, Kaique Santos Teixeira. Chega mais. Beleza? Tudo bem, cara? Seja bem-vindo. Prazer, cara. Antes de mais nada, o que é a BetaEQ? Bom, a BetaEQ é uma empresa de comunicação e ensino sobre engenharia química. A gente presta serviços como palestras, cursos, oficinas. E o nosso grande objetivo é difundir a engenharia química não só no Brasil, como no mundo. E como surgiu a ideia do site? Bom, em 2012 eu estava cursando engenharia química na Federal Rural do Rio de Janeiro, a universidade mais linda do Brasil. E lá eu pude entender que engenharia química era muito mais do que era ensinada, né? Não só na Rural, como também em diversas outras universidades do Brasil, a engenharia química é muito mais teórica, é muito focada em processos. E eu entendi que eu fui percebendo, né, que a engenharia química era muito mais do que isso. Então, lá em 2012 eu pensei, cara,
eu não estou entendendo direito o que é engenharia química. Será que eu posso fazer a diferença? Será que eu posso criar um site que explique não só para mim, mas para todo mundo o que de fato é engenharia química? E aí, dia 2 de janeiro de 2013, eu criei o portal de conteúdo BTQ. Agora eu fiquei curioso. O que faz um engenheiro químico exatamente? Que tenta definir engenharia química seria a transformação. A gente transforma produtos de baixo valor agregado para alto valor agregado. Então, assim, dentro da universidade a gente aprende muito tipo os processos de petróleo, que seria você fazer todo o processamento primário dele. A engenharia química não se limita unicamente a petróleo, né? E muitas pessoas até brincam que o engenheiro químico só sabe fazer sabão, mas basicamente é isso que a gente aprende na graduação. Fora da graduação, a engenharia química universal ela é muito ampla. Então, você pode trabalhar com bioquímica, nanotecnologia. Se você quiser seguir uma carreira acadêmica, pode ser pesquisador. Você pode trabalhar com energias renováveis, você pode trabalhar com engenharia de vendas, você pode ser um vendedor, você pode ser um gestor de pessoas. Por exemplo, a gente tem um exemplo muito legal da principal engenheira química do Brasil, que ela é a atual presidente da Latam. E você nunca vai imaginar um engenheiro químico trabalhando numa companhia de aviação, mas basicamente o engenheiro químico ele é o profissional com uma carreira mais ampla, assim, com uma gama de opções que é quase infinita. E o mercado de trabalho é muito exigente? Ele é muito exigente. Hoje, o profissional sem o inglês, ele não é bem visto pelo mercado, né? Por exemplo, empresas como a P&G, Shell, Halliburton, os engenheiros químicos eles se reúnem, né, para desenvolvimento de novos produtos, novas tecnologias e, basicamente, dentro do Brasil, todas as reuniões basicamente são em inglês. Então, um profissional sem inglês na nossa área fica muito complicado. E o mercado de trabalho, hoje, ele exige que você vá além da graduação. Você só um estudante ou só um profissional de engenharia química, um engenheiro químico formado, não quer dizer muita coisa. Então, eu sempre aconselho para a galera que quer se inserir no mercado de trabalho de verdade, que essas pessoas elas entendam que as entidades estudantis, empresas juniores, diretório acadêmico, capítulos estudantis do AIGE, que é o American Institute of Chemical Engineering, você participar disso e mais do que participar, você realizar atividades ali é de suma importância para o seu crescimento como profissional. Então, ter só o diploma não significa quase nada perto do mercado de trabalho que está aí hoje, né? E quais são as perspectivas para o futuro da engenharia química? A engenharia química mundial ela está muito atrelada à medicina. Então, existem, assim, tanto no MIT quanto nas principais universidades de engenharia química pelo mundo, o departamento de engenharia química está muito atrelado à parte biomédica, à parte médica. Então, hoje em dia, um engenheiro químico pode trabalhar com polímeros inteligentes, na ideia de reconstituição facial, de queimaduras, e hoje em dia, engenheiros químicos estão criando até órgãos artificiais, como coração artificial. Mas é bem de verdade que essa realidade está muito distante aqui do Brasil. Mas fato é que se você, futuro estudante de engenharia química, deseja ingressar na engenharia química, você tem que sair e pensar fora da caixa. E além, porque o engenheiro químico lida com uma transformação do mundo. Não existiria vida hoje como ela é concebida sem engenharia química. E você, como decidiu cursar engenharia química? Bom, quando você está saindo do ensino médio, você não tem muita ideia do que você vai ser, né, na verdade. E o meu sonho era a medicina, muito pela falta de informação dos outros cursos. Eu não fazia ideia do que, por exemplo, o que é engenharia química, né? É muito difícil. E eu tentei 3 anos de medicina, eu sou da época que não tinha o Enem, então eu tinha que viajar para fazer as provas, então o meu sonho era fazer medicina no Unicamp. Eu acabei não conseguindo isso e eu optei por realizar um vestibular da Federal Rural do Rio de Janeiro, porque lá não tinha medicina. Então, poxa, eu vou tentar uma outra coisa, vou tentar numa universidade que não tem medicina. E aí eu acabei passando para engenharia química na Federal Rural do Rio de Janeiro e eu fui, ver o que era, de fato, né? Já que eu passei, eu vou lá ver. E aí foram 2 anos, assim, bem difíceis para mim, porque eu não sabia, será que é engenharia química mesmo ou não? E principalmente no ciclo básico da graduação, que tem muito cálculo, muita física, muita química, você fica até um pouco desmotivado. Poxa, porque você não está vendo de fato o que é engenharia química, né? Mas assim, ao longo do tempo, com as experiências que eu fui tendo dentro da graduação, eu pude enxergar que, cara, engenharia química é um negócio apaixonante. É incrível. Eu acredito que eu fiz uma escolha correta, porque hoje eu sou um profissional, eu não me considero, obviamente, um engenheiro químico, eu sou um empreendedor, porque o que eu tento fazer na BTQ é justamente trazer o que de fato é a engenharia química real, não só para estudantes de engenharia química como engenheiros químicos, mas para toda a sociedade.
Então você não atua especificamente como engenheiro químico? Não. Eu tenho 2 empresas, a BTQ, que é de comunicação e ensino sobre engenharia química, e a Sonestivar, que é sobre consultoria empresarial. Mas também, obviamente, consultoria também é um dos braços da engenharia química. Eu pude, assim, ter mais uma ideia do que era engenharia química de verdade dentro de uma empresa júnior, que eu atuei lá na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Mas uma das coisas que a gente faz na BTQ, que é muito importante, que eu considero que tenha sido o grande diferencial da BTQ, é porque a gente organiza eventos assim, de ordem de grandeza nacional, como a Semana Brasileira de Engenharia Química, Semana Industrial de Engenharia Química, Semana de Software de Engenharia Química. Para você ter uma ideia, durante a graduação eu aprendi um software. Nessa Semana de Software de Engenharia Química da BTQ, a gente ensina 20 softwares em uma semana. Hoje em dia, a engenharia química, a real, ela é muito computacional. E o que a gente aprende na graduação é muito teórico. Vem cá, a procura por esse curso é grande? Ela é gigantesca. Em algumas universidades, no ano passado, chegou até a passar medicina. E é engraçado isso, porque geralmente as pessoas acabam escolhendo engenharia química por gostar de matemática e química. Só que a realidade é muito diferente do que isso. O engenheiro químico, hoje em dia, eu acho que existem 4 grandes vertentes, que seriam 4 grandes áreas, que seriam matemática, química, física, muita física e biologia. É legal também de falar que, assim, o curso de engenharia química, ele varia de universidade para universidade. Então, caso você queira ingressar num curso de engenharia química, é fundamental que você estude também como é aquele curso naquela universidade. E no bate-papo de hoje, nós vamos falar sobre redação e os critérios dessa correção. E para isso, vou conversar com o professor de português, Antônio Marques. Bem-vindo na Hora do Enem! Muito obrigado mais uma vez. Professor, vamos falar de redação. Quais são as dicas que você pode dar e quais são os critérios que normalmente se usa nessa correção da prova? Isso, ótima pergunta. Primeiramente, eu acho que uma boa dica para o aluno é estudar os critérios que são selecionados para a correção e avaliação das produções textuais. Porque muitos alunos se lançam, né, no Enem às cegas, nem sabem por onde vão ser avaliados, como vão ser avaliados. Então, a primeira dica que eu tenho é: conheçam os critérios de avaliação. Esse, na verdade, também é um trabalho do próprio professor, de discutir com seus alunos como essa redação vai ser corrigida, como que ela vai ser trabalhada, como que ela vai ser avaliada, e tem que prestar bastante atenção nos critérios que dão sentido à sua redação. E uma outra dica não pensem que escrever difícil, com estruturas rebuscadas, vai tornar a sua redação nota 1000, 900 ou 800. Não é porque você faz uma mesóclise, né, por exemplo, tertião, amalaia se pudesse, não é por conta dessa estrutura complexa que você vai tirar nota 1000. Então, atentem-se aos critérios que são, por exemplo, relacionados aos fatores de textualidade, aos fatores de coerência, de coesão. Ou seja, um texto bom, um texto bem escrito, é um texto claro, coeso, que faz sentido, cujas partes se relacionam. Atentem-se também à adequação ao tipo de texto, ao gênero textual que é pedido pela banca, pela prova. Atentem-se também à qualidade dos argumentos, porque muitos alunos ficam no senso comum, e aquele senso comum que é geralmente aquele argumento fraco, que não tem muita profundidade, não tem muita reflexão, e para você ter bastante reflexão nos argumentos, ter uns argumentos profundos, é necessário, antes de mais nada, ler, porque um bom escritor, antes de mais nada, é um bom leitor. Então leia livros, romances, leia textos de divulgação científica, na internet, super interessante, Ciência Hoje. Esses textos vão, com o tempo, criar um arsenal, digamos assim, argumentativo para o aluno. Então, não confundam. Escrever difícil não é escrever bem. Consigam, né, tipo assim, um arsenal argumentativo e conheçam os critérios de avaliação, que são esses que eu falei, né? Relacionados à coerência, à coesão, adequação à tipologia, ao gênero, adequação à proposta textual e a tão famigerada, né, a proposta de solução. Você pode desenvolver ao longo do texto, não apenas na conclusão. Espero que tenha ajudado. Com certeza. É importante também estar ligado na atualidade, porque a maioria dos temas são temas que estão acontecendo. Exatamente. Professor, eu quero te agradecer demais pela presença aqui na Hora do Enem. Obrigada por essas dicas e espero em breve
para mais dicas aqui de língua portuguesa, pode ser? Olha, me chamando, pode ser, me chamando eu vou. Com certeza, obrigada pela presença, pelas dicas, pela história que ele já vem aqui na hora do Enem conversar com a gente no Janela. E obrigada por toda essa inspiração e alegria que você traz pra gente. Muito obrigado, eu que agradeço novamente. Parabéns pelo trabalho. Educação salva, pessoal, não é clichê. Educação salva mesmo. Com certeza, gente. Esse é o professor de português Antônio Marques falando de algumas dicas de redação aqui no programa. Bom, turma, a hora do Enem está no fim. Mas antes de ir, vale lembrete. Fim de semana tem maratona, sempre aos sábados a partir de 1 da tarde e domingo começa às 6 da manhã. E tem também o nosso canal no YouTube, então fica ligadinho. Mande sugestões, tire dúvidas acessando o nosso WhatsApp. Para aumentar ainda mais a nossa conexão, marque a gente através das redes sociais com a hashtag Hora do Enem, @TV Escola e @Tatiana D'Angelo. Quer uma baita dica de reforço no seu programa de estudos? Então é só acessar o site que está aqui embaixo do nosso curso intensivo multiplataforma. Estamos chegando ao final, a reta final de 2021. São 10 semanas daqui até as provas do Enem. Então vamos encarar com muita coragem o que vem pela frente, certo? Não deixe acumular nenhum conteúdo e acompanhe sempre o nosso programa de estudos diários aqui na TV Escola. E trabalhe nessa missão com muito afinco, valeu? Estamos aqui para te ajudar muito, estamos juntos sempre. Estude com muita dedicação, que nada no mundo poderá te afastar dos seus sonhos. Amanhã temos mais programa Hora do Enem aqui com muito conteúdo para você. Um beijo, até amanhã e bons estudos. Tchau, tchau!